Muito bem-vinda ao Brasil, São Paulo. Obrigada, muito bem-vinda ao Alsace, na França. Ai, que bom, que bom. Olha, mais uma vez, obrigada por ter aceito o meu convite para que possamos falar hoje sobre esse tema tão especial, tão importante e ainda tão desconhecido de tantos advogados, de tantas pessoas do judiciário. Com vocês, querida Alexandra Marante. Isso, né? Sim, Caroline Marante. Marante. Então, muito obrigada, viu? Vocês já vão conhecê-la, essa antropóloga consteladora e professora de yoga, dentre tantas outras habilidades que ela vai apresentar hoje para nós. Mas a gente vai começar de uma maneira diferente essa live. Vamos começar com um exercício, né? Sim, mão na massa, vamos. Vamos lá. Então eu convido você, Juliana, e as pessoas que estão participando para fazer um exercício breve que pode ser aplicado em vários lugares depois da live. Então, a gente pode ficar com os olhos abertos ou fechar os olhos. Mas eu aconselho que a gente faça com os olhos abertos de maneira bem realista, como vai ser na vida real. Então, por exemplo, tá lá, existe uma reunião e eu tenho que começar a reunião, eu tenho que me recentrar. Qual é o exercício? Eu solto o ar. É um exercício de respiração. Então, solta. Soltando o ar, eu solto eventualmente tudo que eu conheço ou que eu desconheço, que eu não quero carregar comigo durante aquele acontecimento. Então eu solto. E aí eu inspiro. E eu volto na minha presença. E eu trago uma palavra positiva, por exemplo, gratidão. Gratidão pelo convite. Eu sou muito feliz de compartilhar sobre o assunto constelação e bem-estar. Muito. Eu achei interessante que você me chamou de Marante. E Marante é o meu lado paterno. E é o contato com como nas constelações são... a gente não pode prever o efeito, né, de uma constelação. Já começamos constelando. Que bom. Começamos constelando, então. Bom, eu resolvi trazer para todos os alunos e todas as pessoas que acompanham aqui as redes sociais o tema da constelação na prática, com quem é consteladora e, além de tudo, com quem trabalha isso do outro lado do Atlântico, em um outro país, para a gente perceber a dimensão internacional que esse tema alcança. Não é uma mera perfumaria, não é uma historinha aí que alguém resolveu contar, né? Ah, eu não sei, tô inventando um papo aí de constelação. Não. É uma técnica de soluções de conflitos que veio de Bert Hellinger, do alemão. Recente ainda, né? Mais na década de 70, que começou a ganhar essa notoriedade no Brasil, inclusive no direito, por conta do juiz da área de família, Sam Stock, que trouxe isso para o direito e começou a espalhar isso no Brasil e deu até um nome para isso, né? Ele chama de direito sistêmico, aplicação das técnicas de constelação familiar no direito. Como método de solução de conflitos, é muito incentivado por mim, para todos os meus alunos, no método que eu ensino para eles, método fio condutor, para que a gente saia dessa judicialização que vivemos constantemente, dessa lide em cima de lide que a gente vive constantemente no Brasil. Por isso, para que todos vocês conheçam
o que é uma constelação, conheçam o trabalho de uma consteladora, vejam, né? Existe uma consteladora aqui, olha, vocês não podem falar que nunca viram. Eu estou aqui com a estimada Alexandra Marante, né? Como eu disse, e com todos os seus sobrenomes aqui, olha, eu vou até pegar Alexandra Parolin Marante. Ela que é antropóloga, consteladora, professora de yoga, dança, ritmoterapeuta, criadora do Ateliê do Bem-Estar na França. Muito boa noite, muito bem-vinda. E vamos lá, vamos falar de constelação hoje? Sim. Eu vou começar já te perguntando como você aplica essa técnica nas famílias, você aplica essa técnica nas crianças e nas famílias, e ali a gente já tem um resultado, né, dentro do seio familiar. Mas isso também é aplicado por você em empresas, em, digamos, instituições, né? Você pode ensinar para a gente como que você aplica isso? Sim. Então, vamos começar pela família? Vamos. Né? Nas Porque o famílias. nome, né? Constelação familiar, a gente começa pela família. Então, o que aconteceu? Na prática, eu sou muito pragmática. Tem que funcionar na prática, senão eu perco até o interesse. A constelação é um método muito prático e a gente pode aplicar de diferentes maneiras. Quanto mais a gente conhece, mais a gente descobre como aplicar de maneira rápida e eficaz. Então, qual foi a situação concreta? O case, né, que eu escolhi contar? Eu dava curso de yoga para uma advogada ucraniana. Ela tinha muito trabalho e 3 crianças. A mãe dela morava na mesma casa e o marido também trabalhava muito, não ficava muito em casa. Eu cheguei para dar aquele curso de yoga e estava aquela casa de ponta cabeça, com a mãe no computador com um dossiê enorme para resolver. Ela falou assim, eu nem sei o que fazer. Eu falei, calma, vamos fazer uma prática. Porque, infelizmente, constelação é uma palavra que poderia ficar uma confusão. Então, eu falei, vamos fazer uma prática do bem-estar. Vocês estão de acordo? Estamos. Então, tá bom. Coloquei uma música e vamos se movimentar. Pedir para uma pessoa dançar também pode trazer um certo constrangimento. Então, o ritmo da música, como eu sou dança ritmoterapeuta, a pessoa entra no ritmo com mais naturalidade e se movimenta no espaço. Então, eu disse, quando eu disser stop, todo mundo para onde está. E aí eu levo um sino, alguma coisa assim. Pois bem, parou. O filho atrás da mãe. A mãe olhando para o lado. A pequenininha para o outro lado. O pai estava assim, quando eu olhei, eu falei assim, a estrutura, ela não está em ordem. Vamos fazer de novo o exercício, mas eu não conto para a pessoa, né? Estou constelando. Então, eu falei, no próximo stop, nós vamos fazer um círculo. E todo mundo se olha. O pertencimento, né? A inclusão de todo mundo. E aí, no próximo stop, o círculo já melhorou. Porque todo mundo já se integrou. E daí, o próximo exercício, eu orientei. Então, agora você vai ficar aqui, a mamãe, o papai. E aí, como o pai não estava, eu peguei um bichinho de pelúcia. E esse aqui vai fazer o pai, e a criança que escolheu quem vai representar o pai. Então, já trouxe aquela presença. E aí, quando a música parou, a família ficou na estrutura da constelação. E nessa hora, é difícil de encontrar uma palavra para expressar a calma e a harmonia que se forma no ambiente. E daí
eu fiz um exercício de respiração, de escutar uma música com os olhos fechados, sem muita exigência. Porque eu aprendi aqui com a pessoa que foi presidente da Federação Francesa de Constelação, que muita exigência nessas práticas pode ser violento. É preciso ir a doses homeopáticas. Então, eu procuro, quando trabalho com a constelação, sempre dar esse espaço que não precisa ser perfeito, impecável. Então, é um exercício de respiração, nós vamos escutar uma música. Por exemplo, se uma criança levanta e sai, eu já aviso antes. Pode ser que não fique perfeito, mas tudo bem. Aqui nesse espaço existe um movimento que ele é orgânico. E daí, quando acabou esse exercício, a mãe, que antes estava até aqui, né, com o dossiê, com os filhos, com a avó, com tudo que ela tinha na cabeça, ela me falou, não sei como é que é possível que aqui tá tudo bem. Então, esse é um exemplo familiar, né? Ou seja, você entrou no ambiente, aplicou-lhe uma técnica numa dança, que seria para a criança mais uma brincadeira de stop, e aquilo já é a técnica da constelação. Já. Já é a aplicação da constelação. E de maneira agradável. Sim. Isso você pode reproduzir numa empresa também, de maneira pouco diferente. Claro que pode se reproduzir numa empresa e ajudar muito. Então, vou contar de um exemplo concreto também. Então, estamos lá, né, em 2019, quando vai começando a pandemia. E eu trabalho numa associação que, inclusive, tem casas médicas. E daí, nessa casa médica, existia um grande problema. Crise do pessoal, com estresse, por não estar sabendo gerar o começo da pandemia, que foi estressante. As enfermeiras sobrecarregadas. Os médicos, que normalmente um médico sabe como resolver tudo, mas na pandemia nem o conhecimento médico ele não era mais suficiente. Então eu vi isso muito de perto, o estresse do médico. Como harmonizar essa equipe, então? A diretora, ela me pediu, se você conhece alguma coisa para ajudar a acalmar um pouco esse ambiente, ali, vamos fazer um ateliê de 20 minutos, não mais. A questão do timing na empresa, assim, a minha experiência é fundamental. Não adianta chegar numa empresa que tem aquele horário de trabalho e querer fazer um ateliê muito longo. Pelo menos eu consegui adaptar 20 minutos. Olha, vai levar 20 minutos e é intenso. Então, foi da seguinte maneira. Eu fiz vários, eu vou selecionar esse exemplo. Então, chegou toda a equipe, eu já tinha arrumado a sala com tapetes de yoga que ela tinha comprado. Então, o contato com a terra, que é muito perdido nas empresas. E a terra é o arquétipo materno. Então, isso já acalma uma empresa. Sair um pouco do padrão, mas, sinceramente falando, na prática, é enorme. Então, todo mundo, eu disse, cada um vai escolher um lugar e deitar. Ponto. 5 minutos. Todo mundo deitou, fechou os olhos, soltou, e eu disse, quem precisar levantar os braços para trás e trazer, fazer um suspiro, faça. Aí eu levei um susto. Teve bastante suspiro, eu não esperava. Então, foi a primeira parte do ateliê. Segunda parte do ateliê. Então, saíram os tapetes e nós vamos ficar de pé e fazer um círculo. E todo mundo pertence. E todo mundo se olha nos olhos. E quando a gente
olha nos olhos, a gente vê o pai e a mãe das pessoas que trabalham com a gente. Isso trouxe um outro estado de presença também para a equipe. E daí, depois desse círculo, eu dei um exercício de equilíbrio. Eu adaptei uma postura da yoga, que é a postura justamente da árvore, mas de uma maneira mais doce, Fácil, digamos assim. vamos fazer. Vou mostrar. É mais fácil. Então, a postura da árvore, normalmente a perna ela vem aqui, né? Mas para esse tipo de exercício na empresa, basta fazer assim. E já é um equilíbrio. E esse movimento de abrir os braços como o sol, ele já abre para a comunicação. Então, é um exercício super simples, que leva 5 minutos, não precisa ficar elaborando muito, mas ele funciona. Então, teve o exercício do equilíbrio. E depois do exercício do equilíbrio, o exercício dos aplausos, que vem de Pina-Bausch, na Alemanha. É um exercício onde tem 2 filas, e aí as 2 filas elas fazem aplausos. Aplausos, mas aplausos entusiastas. E aí, uma pessoa de cada lado da fila, ela passa no meio, sendo aplaudida. Não pode reagir, tem que passar recebendo aquela energia da equipe. E aí acabou o exercício e as pessoas vieram me procurar. Nossa, eu tô me sentindo bem, voltou minha energia, integrou. Então, assim, escolhi Isso esse já é exemplo. constelação. Claro que é constelação. É constelação. A equipe inteira está constelada. Entrou o pai, entrou a mãe, entrou o equilíbrio, a integração da equipe, o pertencimento, a presença de todos, a respiração de soltar. E isso vai reverberar no dia a dia, no trabalho deles. Eles conseguem fazer um trabalho com maior harmonia entre eles, comunicação flui. E isso pode até reverberar numa... Imaginemos uma empresa que está lá com um desafio ambiental, que está lá sendo processada por um crime ambiental, ou tem que mudar alguma atividade ali. Na medida em que essa constelação é feita, essa prática aí de 20 minutos é feita, ela pode mudar essa percepção, pode aumentar a conscientização daqueles indivíduos ali com o meio ambiente, facilitar, por exemplo, a adoção de alguma prática para o ambiente? Claro que pode. Muda completamente a dinâmica da equipe. A pessoa que não estava no ateliê, ela já vai ficar sabendo que existiu um ateliê. Eu selecionei um exemplo, que foi numa sala de interior, porque, bom, aqui na França, no inverno, faz -1, -2, -10, então eu lembrei de um exemplo do inverno. Mas teve um outro dia que eu fiz no jardim, em contato com o meio ambiente. E o resultado, ele é muito maior, porque a gente pode incluir a dimensão do cosmos, a dimensão da Terra, e se conectar com o outro, integrando essas dimensões da natureza, podendo Então, fazer em contato com a natureza. É esse contato com a natureza que é tão perdido, né? Geralmente nas células de trabalho, ficam todas ali, né? Cada uma na sua baia, às vezes sem janela ou com pouca luminosidade. Esse fato de ir para um jardim, ter esse contato, vai reverberar, ainda que como se fosse inconsciente, em todas aquelas pessoas ali no trato com as questões ambientais? Claro, claro. Aquilo vai ativar, mas aquilo, pela sua experiência, como que isso é visto? Isso é visto, sim, é como se fosse uma mágica. Em poucas semanas, aquele tratamento com a relação ambiental já muda? Ou aquilo precisa ser feito por várias práticas? Bom, eu entendo que parte de um pedido daquela
empresa ou daquela organização. A pessoa que é o constelador, ele tem que estar muito atento a este pedido. A pessoa me pediu, às vezes é de uma maneira muito sutil, que nem foi o meu caso. Ah, você conhece alguma coisa aqui para me ajudar? Conheço. Presença. Conheço. Vamos fazer. Toma 20 minutos. E depois a gente conversa. Como a gente fez hoje na live. Vamos fazer o exercício de soltar. A gente sente o que foi. E esse sentir, ele traz já um resultado, porque foi uma vivência. E a vida é feita de memórias. Aquela árvore, aquele meio ambiente, aquele ar que se respirou naquele dia, depois do almoço, nesse ateliê, ele muda a percepção das pessoas com relação àquela empresa, àquela equipe, com relação ao que ela estava vivenciando antes, muitas vezes, né, naquela pausa, que está fumando um cigarro e não está integrada com a equipe. Eu li que fumar o cigarro, quer dizer, eu quero cortar, né, colocar uma fumaça, cortar. Então, é justamente ao contrário, é integrar. Eu acredito, eu sou uma entusiasta, né? Eu acredito que uma constelação, ela já pode trazer um resultado, porque a equipe está pedindo. E essa constelação, que seja uma, que sejam talvez repetidas vezes, elas também trazem, contém dentro delas exercícios, para que o advogado possa fazer com ele, né? Quando ele inicia o trabalho, ele já pode fazer algumas práticas que vão prepará-lo para o seu dia de trabalho ou vão prepará-lo para uma reunião, para atender um cliente. Ou ler, às vezes, algum documento. Hoje em dia é tudo online, né? O cliente está lá na tela do computador ou está no WhatsApp. Existem também esses exercícios. Você pode contar um pouco para a gente como que essa constelação, além de auxiliar na solução de conflitos, na solução desse trabalho da empresa, também auxilia o próprio advogado antes que ele vá auxiliar os outros? Sim, começa por si. Isso é muito importante. É escutar a si mesmo. Então, eu diria que essa prática de soltar. Eu solto tudo que veio antes, tudo que aconteceu antes. Eu solto tudo, desde que possível, todos os outros processos que eu estava pensando. E eu vou estar presente. Presente no sensorial. Eu trabalho muito com o sensorial. Também me veio um exemplo. Como estar presente, né, para o advogado? Então, sensorialmente falando, tem o tato, né? Tocar o papel, tocar, por exemplo, uma parte do corpo. Isso ajuda a pessoa a se recentrar e ela está fazendo uma autoconstelação. Se tem uma emoção, por exemplo, tem pessoas que têm, às vezes, um pouco de inibição para falar. Posso falar por mim, porque vivendo no estrangeiro, eu estou muito confortável na live, falando em brasileiro. Mas quando eu tenho que falar francês, eu faço esse exercício aqui. Eu coloco a minha mão, vocês podem fazer, se vocês quiserem experimentar, a mão no chakra da laringe, né? Nesse chakra da fala. E daí, eu já trago aqui a minha voz num outro nível e flui melhor. Então, essa autoconstelação do advogado de diferentes maneiras. No olhar. Olhar nos olhos. Olhar na altura do cliente. Porque se ele olha de baixo para cima, ele está na posição de quem está pedindo. Se ele olha de cima para baixo, né, ele está naquela posição de autoridade. Então, procurar manter esse olhar no horizonte. E assim vai existir muito mais harmonia no ambiente.
Então, constelar, se a gente for procurar traduzir, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca participou de uma constelação, constelar é harmonizar, harmonizar si ou harmonizar aquela situação. Aquele grupo de profissionais da empresa ou partes que estão em conflito. Aplicar a constelação, aplicar a técnica tem por objetivo harmonizar aquelas pessoas. É isso. Sim, limpar. Eu sempre parto do princípio, inclusive eu estudei muito qual era a minha missão, a minha função, na minha maneira de constelar. Então, eu quando constelo, eu limpo. Então, assim, é limpar, é soltar. Quando a gente solta tudo aquilo que é desnecessário, um conflito é necessário? Não, né? Então, soltar. E aí, quando se solta isso, o que vai entrar no lugar? Harmonia. Então, aí a mágica, né? Acontece a mágica, digamos assim. É, é. É porque o universo, ele é harmonioso. Então, a desarmonia, ela está lá presente, num conflito e numa situação de estresse, ou numa situação como eu vivi aqui de pandemia, onde já não era nem mais estresse, chegava um certo pânico. Então, aqui também. Né? Então, estamos pegando assim um exemplo bem extremo, onde foi testado e dá para perceber a eficácia. Então, soltou. Tudo isso aí vai para um outro lugar. E o que vai entrar no lugar? Harmonia, um acordo. Sim. É esse processo, então, de soltar, de limpar, que tem que ser feito, assim, por práticas, por atividades como a respiração, como a dança, e orientado por um constelador ao limpar esse ambiente, como se automaticamente, magicamente, ele vai se colocando no seu lugar. E é como se as estrelas vão se posicionando, né? Usando a palavra constelação, como as estrelas vão se posicionando, cada uma no seu devido lugar. É isso. É lógico, porque o universo, ele é todo alinhado. Então, a partir do momento que a gente simplesmente entra em harmonia com o meio ambiente, com o universo, vai se alinhar. Não, o problema é que muitas vezes a gente encontra nos ambientes, eu pelo menos encontrei aqui na França, às vezes resistência. Por exemplo, atualmente eu trabalho com uma pessoa que na mesma associação, num outro quadro, é um trabalho individual. A pessoa tem um câncer. E a pessoa não quer soltar o câncer. Então, eu, como consteladora, eu olho para essa pessoa e respeito. Respeitando, parece que a relação com essa pessoa começa a ficar mais próxima e a harmonia pode começar a se fazer. São casos longos também, isso que eu acho importante da gente falar, sabe, Juliana? Pode ser muito rápido, pode. Já muda, já começa a mudar desde a primeira intervenção. Mas existem casos que são longos, são transgeracionais, a gente não sabe de onde veio. Então, precisa ter essa flexibilidade, eu diria, esse amor, né, pelas pessoas, pela empresa. Um outro exercício muito interessante agora que você me fez lembrar, ao entrar numa empresa, num tribunal, em algum lugar, entrar nesse lugar reconhecendo que este lugar é um sistema em um estado de presença, reconhecer as paredes, o chão, as árvores. Eu me conecto muito com a natureza. Então, desde que tem uma planta, eu olho para a planta e eu já sei que a planta está lá, né? Essa
questão do meio ambiente, ela é muito presente em mim. E as empresas que eu visitei, que estão localizadas mesmo, muito verde, elas têm outro ambiente no interior, é impressionante. Tem uma maior harmonia entre as pessoas que ali trabalham. E aí, também aqui na França, eu sei que existem pessoas que constroem com estudos para saber como é que é a energia daquele lugar antes de construir. Ou O meio seja, são aplicadas ambiente, técnicas de constelação, digamos assim, para já ter uma harmonia antes da construção? sim, sim, é um assunto novo para mim, que eu comecei a conhecer super por acaso, batendo papo, mas que se tiver interesse eu posso buscar mais informação, porque para mim é novo, quer dizer, uma pessoa antes de construir, ela entra em contato, em ressonância com aquele lugar para ver o que está acontecendo ali. E quem entende esse lado mais Sensível. sensível, a gente pode até comparar, pode até trazer o exemplo que está acontecendo aqui em São Paulo, que é a grande verticalização dos espaços públicos, ou seja, vários bairros estão deixando de ser bairros horizontais para serem cada vez mais bairros verticais. Há uma grande polêmica, uma grande discussão, a revolta de muitos moradores de vários bairros que não querem que isso aconteça, porque os danos de poluição sonora têm aumentado, de poluição odorífera, o trânsito nos locais, a falta de ligação, a identidade com aquele bairro, com aquelas pessoas já está sendo perdida. Então, por conta de todos esses conflitos socioambientais, imagino eu que um terreno, né, que foi fruto desse ódio, dessa raiva, que aquele morador que vendeu, aqueles vizinhos que não queria que vendesse, esse terreno, quando ele for dar início a uma construção, provavelmente ele vai carregar consigo esse conflito todo também. Não é por aí? Nossa, aí você tocou num ponto que me toca a alma, porque uma das minhas maiores mentoras de dança ritmoterapia é uma americana chamada Anna Halfrin. E esta pessoa, ela ia dançar em lugares onde existia um conflito muito grande, com um grupo, de maneira muito orgânica. Em vez de fugir do lugar, então, por exemplo, tá aquele terreno, aquele conflito, uma briga. Então, ela ia, em um horário determinado, fazer uma dança no lugar, para harmonizar, por compreender que aquele conflito, ele não vem no momento presente. Pode ser que aconteceu alguma coisa aqui. Aqui na França eu descobri uma coisa que eu não sabia. Às vezes existem nos prédios que foram construídos trabalhadores que são ilegais. Sim. Na Europa existe essa realidade. Trabalhadores ilegais que morrem na construção e que são enterrados. Então, imagina o que acontece a nível energético com esses lugares, que a gente não sabe a história, o que aconteceu ali. Sim. Aqui na Europa tem muito mais história ligada aos prédios. Eu acho um assunto super interessante para contar para o Brasil, porque para mim é uma surpresa. O Brasil é um país mais novo, né? Então, imagina que chance de já ir construindo em harmonia. E você me fez lembrar um dos pedidos judiciais, olha como isso tudo reverbera, talvez pelo lado legal, nem tanto energético, como a gente está comentando agora, trazendo a constelação sistêmica,
mas você me fez lembrar da construção do Parque Augusta, aqui em São Paulo. É um parque que era uma área privada que se transformou numa área pública, então ele é um grande case de sucesso, uma área que era para ser destinada a vários prédios, né, comerciais, residenciais, deixou-se de acontecer isso, manteve-se toda a cobertura vegetal riquíssima da Mata Atlântica, que estava naquele terreno, a prefeitura pagou por isso, e a gente tem um parque maravilhoso, que é na Rua Augusta, próxima à Avenida Paulista. E durante a fase dessa construção, eu, enquanto trabalhadora do Ministério Público na época, nós tivemos o seguinte pedido, que todas as pessoas, a gente estava tentando batalhar, né, era um conflito judicial para que aquela área se mantivesse como parque, se mantivesse aquelas árvores ali não fossem destruídas. E nesse momento inicial, o que se pediu para o juiz? Que todas as pessoas que fossem ali comprar o imóvel, porque já tinham, a construtora, né, o proprietário do imóvel já estava em processo de venda, já queria vender, já tinha estande, né? As árvores ainda estavam lá, mas ela já estava começando a tentar comercializar. E o nosso pedido foi esse, que todas as pessoas soubessem, fossem informadas do inquérito civil que estava, da investigação que o Ministério Público estava fazendo ali naquele momento, para elas terem essa dimensão. Então, isso que a gente está falando agora, qual a importância do advogado nessa área? Ele pode pedir ao juiz, ou ele pode, em negociação ali com a construtora, para que todos saibam, olha, essa é uma área de Mata Atlântica importante que está sendo destruída para a construção de um prédio. O resultado dessa história é que essas árvores não foram destruídas, nós ganhamos o parque, a população inteira ganhou, né? O mundo ganhou esse parque, ele está lá até hoje, tá? Foi criado, digamos assim, na pandemia. Então, quando você vier a São Paulo, vá conhecer o Parque Augusta, que você vai adorar. É um exemplo disso, né? Um exemplo de como o advogado pode trabalhar nessa área, o advogado, o juiz, enfim, todo o poder judiciário, para evitar novos conflitos ali e essa desarmonia com o local, né? Sim, porque as árvores, elas existem há quanto tempo? Qual é a força Eram que árvores elas têm? centenárias, mais de centenárias, sei lá. Eram uma vegetação significativa da Mata Atlântica. Então aquilo era tudo. Eram áreas que tinham uma proteção legal também, né? É bom que se diga isso. Como representantes remanescentes da vegetação na Mata Atlântica, eram árvores protegidas por lei, pelo decreto da Mata Atlântica em São Paulo. Olha, que a humanidade ganha, né, com isso. Uma criança, por exemplo, que eu dei curso de yoga para crianças na escola Notre Dame de Sion, aqui na França. Então, a diretora da escola, ela me falou o seguinte, olha, nós não temos uma sala para fazer yoga, mas eu tenho uma árvore que eu adoro. O que você acha? Gente, Ficou encantada. A árvore recebeu essa prática. Não poderia existir uma sala mais encantada, eu diria, que aquela. Para as crianças, naquele horário, irem contactar a árvore e trabalhar o sensorial, que tocar, que está presente. Então, a natureza, ela tem eu incluo a natureza em tudo que for possível na minha vida e no meu trabalho. Porque ela vai dar esse equilíbrio, ela vai te ajudar nessa limpeza. Nossa, a natureza, ela limpa de uma maneira tão eficaz. Uma chuva, a água, o elemento água. A água, olhar para as águas, né? A inclusão dos elementos. Então, incluir, né? Eu vou olhar as águas, eu vou olhar se tem uma poça de água, eu não sei o nome técnico, mas eu sei que existe um caso de construção aqui de um imóvel que tinha água empoçada. No manancial, talvez. É uma florista. É uma empresa, mas é uma florista, percebe? É uma empresa, uma florista que trabalhava em uma casa que ela adquiriu muito antiga e ela
descobriu, a um determinado momento, que tinha uma reserva de água empoçada ali. Aí eu fui fazer um trabalho com ela de harmonização para essas águas, para integrar aquilo que já está lá. E ela me disse que melhorou muito o ambiente. Quer dizer, existem muitas... Quando a gente começa a conversar, que os casos concretos vão vindo, a gente não pode imaginar a dimensão da constelação, até porque a pessoa que está precisando, ela vem de encontro. Integrando a natureza, né? Então, quando o advogado está diante de um conflito, primeiro que o mais adequado é que ele faça esse trabalho de inspiração, de soltar, de se posicionar, né? Consigo primeiro, para depois, então, ele possa atender o seu cliente. E nessa conversa com o cliente, ele pode oferecer essa prática de constelação sistêmica. E esse constelador, ao tomar contato com esse cliente, com essa empresa, com a casa dele, com a família, esses pequenos ajustes já começam a ser feitos e isso vai reverberando no problema que ele tem para resolver. Claro, o advogado, ele é uma pessoa que está lá para ajudar, né? Para auxiliar, para encontrar uma harmonia. E essa harmonia, ela passa pela natureza, ela passa pelo corpo dele já. Vamos ser bem assim, mão na massa. Já passa pelo corpo dele. Então, solta. Às vezes, soltar conceitos, soltar preconceitos, crenças. Eu vou entrar num caso. Eu solto. Eu tenho que soltar tudo. Aí eu vou entrar naquele espaço, meu estado de espírito já é outro. A minha relação com a outra pessoa, a relação com o espaço e com a natureza. Sempre incluir a natureza. É impressionante. Quando a gente inclui a natureza, muda muito. Porque o fato de olhar para o céu já traz uma outra perspectiva. E a pessoa que está se relacionando, ela percebe que essa pessoa é conectada. Ela está na Terra, ela é equilibrada, ela conhece as leis. É uma pessoa que está alinhada. Essa história de desmembrar o ser humano, desmembra. Então, sabe, desconecta do planeta, desconecta do corpo, desconecta do conflito. Não, vamos olhar o conflito. O conflito está aí, o conflito é bom, ele vai trazer, ele está trazendo uma informação importante. Por quê? O conflito, quando ele existe, ele não está em silêncio, é aí que ele pode resolver uma questão, não é? E aí o advogado tem a lei, o advogado tem o sistema jurídico, e ainda a ferramenta da constelação é um super-herói, né? Não é mais um advogado ou uma super-heroína, né? É outra coisa advogar com com toda essa dimensão completamente diferente, com o código embaixo do braço e com o sistema jurídico. Não, mas e se a gente inclui tudo que está acontecendo aqui? É poderoso, né? É outra dimensão. E aí, aplicando essa técnica, muitos relatos que trazem até mim, que chegam até mim, é que basta aplicar essa técnica. Olha, fui lá, doutora, conversei com o constelador, ele foi lá, aplicou na empresa, conversou com aquelas pessoas, e dali uma semana vieram falar comigo que já não queriam mais prosseguir, que queriam fazer um acordo, que queriam resolver aquela situação de outra maneira. E os relatos que passam assim, olha, parece que é um passe de mágica, que eu não sei o que o constelador fez lá, mas eu sei que acho que alguma coisa resolveu. Porque eles já vieram tão diferentes querendo falar comigo, ou às vezes quem não quis falar com o advogado já começou a querer falar, já não viu aquele clima de oposição.
E aí a gente, as pessoas que não estão vivendo isso, que não vivem todo o dia a dia de um constelador, podem pensar que isso é uma mágica, né? Peraí, eu vou contratar um mágico ali, que é eu vou fazer um benzimento, uma oração, o que fizeram ali? Mas isso é técnica, isso é ciência. Isso que a gente poderia Isso também explicar para as pessoas, que não é uma mágica, são aplicações de técnicas, como ela fez aqui, e isso já vai reverberando, parece que magicamente, mas não é magicamente. é, é assim. Vamos voltar a 5.000 anos, né? Eu passei pelas escolas bem antigas. Eu adoro antiguidade, né? Devo estar na França, deve ter alguma coisa de bem antigo. E as escolas Vedas, que existem há 3.000 anos, da Uhum. Yoga, os Vedas, eles já entendiam esse ciclo do ser humano com a natureza. Isso harmoniza o grupo, harmoniza o trabalho. Então, essa harmonia, nós não estamos falando de nada novo. A partir do momento que o ser humano desconsidera, mas por que desconsiderar um saber de 3.000 anos, 5.000 anos? Quando a gente contacta toda a sabedoria que vem do Himalaia, e que eu escutei do mestre do Himalaia me falando assim, se na tua vida inteira você entender o que vai significar integrar os elementos, o universo, o ar, a água, o fogo e a terra, você evoluiu muito. E é verdade. Quando eu entrei na unidade de vida protegida, em plena pandemia, eu pensei assim, gente, ele me falou um ensinamento que eu vou levar muito a sério, porque não podia acender uma vela, abrir janela, né? Água restrita, precisa de um copo. Então, quando a pessoa vê uma cachoeira, um lago, a chuva, tudo isso traz harmonia para o ser. E ter consciência do que é o poder da natureza já pode diminuir bem os conflitos, né? Porque a gente acaba dividindo toda aquela carga mental com algo que é muito maior e mais perfeito do que uma criação humana. Aqui eu moro perto de uma floresta celta que existe há 8.000 anos. Quando eu entro nesse lugar, eu falo assim, como é possível? Na Europa já existiram tantas guerras, tantas conquistas de território, tantas cidades que desapareceram. E esta floresta existe há 8.000 anos. E ela é intacta. Então, a natureza, o meio ambiente, é um assunto muito sério, né? Mágico, sério, bom, leve, necessário, tudo, né? Nos acolhe. Então, para os advogados que querem entrar nessa área ambiental, uma das primeiras lições de casa é saber da importância de ter esse contato diário com os elementos da natureza, ou como você comentou, se estão numa situação como as pessoas estavam acamadas, né? Elas precisam ter de alguma maneira esse contato com a natureza. Então, com água, né? Com fogo, aquilo que pode ser feito dentro do local, mas que tragam esses elementos. Porque isso vai reverberar naquilo que a gente acha que é mágico, mas não é mágico, é ciência, é científico, né? Os Vedas já ensinavam isso. E que em algum momento o homem desconectou, ele preferiu ficar numa casinha, fechadinho, sem janela, sem sol, sem céu, sem água, sem chuva, com ar-condicionado. Ele foi se artificializando e isso é um dos responsáveis por esse conflito pessoal e também externo. É isso. Nossa, obrigada, Juliana. É assim, é reconectar com uma força que é nossa, né? O ser humano é tão. É uma antropóloga, né? Claro. Sabe? O ser humano, ele foi evoluindo. E por que desconectar? Por quê?
quando eu estudei a dança ritmoterapia, eu escutei uma pergunta que aquela lá ficou, sabe aquela que grava? Por que o ser humano está recusando técnicas antigas, inclusive de cura, como a dança? A dança, a dança cura. Existem estudos científicos da dança para o Parkinson, por exemplo, com movimentos de stop. Então, por exemplo, essa dancinha simples que eu contei no começo da live, que a gente faz um stop, isso trabalha profundamente o ser humano. Então, stop. Até quando nós vamos aceitar passivamente, bom, a natureza, o meio ambiente não existe mais? Exatamente. A importância do existir para a nossa existência também, né? Para que todos possam coexistir juntamente, não criarmos ilhas artificiais, né? Onde parece que tudo vai funcionar muito bem, mas a gente sabe que não vai. Para a gente encerrar, para a gente caminhar um pouco mais, eu tô adorando esse nosso bate-papo, viu? Tão rico, tão importante para as pessoas, os estudantes, para os advogados compreenderem a dimensão do que a gente está falando. E um dos pontos que a gente pode deixar de contar aqui hoje é esse trabalho, esse profissional que pode estar na França, pode estar em qualquer país, mas a técnica é a mesma. Então, isso também pode ser feito de forma online. As pessoas podem contratar profissionais de outros países para ajudarem na solução de conflitos, por exemplo, do Brasil? Claro. Existe Domingo alguma passado, associação? por exemplo, domingo passado, eu vou entrar numa questão familiar e ainda mais falar de amor, né? Porque também é muito presente. E mesmo nas empresas, com as constelações, fala muito de amor, né? A pessoa está com uma crise amorosa, isso pesa no ambiente de trabalho também. Então, as minhas constelações favoritas, elas são com a natureza. E aí eu levei a pessoa online numa dessas rochas celtas antigas, aqui, e a gente reverenciou todo aquele passado doloroso, enorme, pesado, antigo, que aquela rocha de verdade, né, ela tinha ali na Terra, deu para sentir online a energia. O trabalho online, eu pessoalmente acho super bom. Porque ele vai direto no ponto. Online a gente não pode dispersar muito. Então lá estava a rocha. E agora aqui nós vamos depositar nesse momento todo esse sofrimento com essa pedra, e a pessoa pega uma pedra na casa dela, coloca. Então pode ser uma constelação online de não importa qual lugar do mundo. Ou seja, é um benefício que está aí transfronteiriço. E um dos pontos que chama atenção também, para quem ainda não conheceu constelação, é o número de filmes que o último Oscar 2023 trouxe sobre o tema. Eu separei aqui, foram 5 filmes sobre constelação familiar, apresentando o tema, apresentando essa cultura da paz, da busca dessa harmonia, como a gente comentou no começo. Se a gente pudesse traduzir constelação com algum outro sinônimo, seria essa busca da harmonia. Quer dizer que isso já chegou no cinema, nessa arte aí que nós temos no mundo inteiro. Isso é uma busca, então, transnacional, internacional. As pessoas estão querendo essa harmonia, estão querendo cada vez mais essa busca de paz. E a constelação é um forte instrumento para isso? Ou talvez é só uma onda, só uma moda, que algum aí vai passar? Não. Eu vou bem na mão na massa, exemplo concreto. Quando eu fiz a minha extensão de antropologia, eu tive assim uma conexão com o universo, que eu morei 5 anos na Finlândia. Eu fiz um master em semiótica. A semiótica, ela parte do Clifford Geertz e ela estuda os sinais. Nós também falando de cultura, mas se a gente olhar, por exemplo,
uma suástica, ela é um sinal. E o que é mais importante? Bom, a suástica é toda uma constelação que isso daí poderíamos falar uma semana do sentido que ela gire, do que ela foi transformada, que tirou a paz e tudo mais. Mas voltando para a Lapônia. Na Lapônia existe um povo que chama Sami. Esse povo Sami, eles habitam em Inari, que é uma ilha lá da Lapônia, na Finlândia. Pois bem, na mitologia Sami, ele já tem relatos de que eles fazem a mesa com uma comida e eles colocam os lugares na mesa. Detalhe, a constelação é a seguinte, eles convidam para almoçar com eles, ou jantar, ou tomar um café, os ancestrais estão vivos? Não. E eles trazem bonecos. E Para eles representar. usam o presente com esse ritual. Bom, eu na época pensei, como é possível? Eu já conhecia as constelações, e eu falei assim, eu vou testar. Eu vou fazer um chá preto e eu vou convidar a minha avó em homenagem a ela, em reconhecimento. E eu vou ver o que acontece. Então, eu dou receita aqui na live para todo mundo. Eu fiz e eu senti essa reconexão que você falou com a energia da minha avó, que inclusive nasceu num barco, né? Entre Paris e São Paulo. Olha a constelação. E daí você está em São Paulo, eu estou na França. É fenomenológico, né? Sim. E existe o mar, os oceanos, o meio ambiente, tudo isso, né? Sim, exatamente. Quer dizer, há várias maneiras de nós nos harmonizarmos com quem não está mais aqui, com às vezes pessoas que deram origem a vários conflitos ambientais, né, que não estão mais aqui. E todas essas maneiras, todas essas formas aplicadas de acordo com a constelação, de acordo com as 3 leis do amor, que as pessoas divulgam bastante, né? Isso é um excelente apoio para quem não sabe ainda, para quem está familiarizado com esse termo, as 3 leis do amor significam a lei da hierarquia, então o respeito, como ela estava falando. Eu preciso respeitar quem veio antes, eu preciso respeitar quem está numa posição acima ou quem está numa posição abaixo. Eu me sentir no presente é uma maneira de eu me situar, né? Como a gente brincar, você tem que acha a sua casinha aí, né? Fica na sua casinha. É saber que existe uma hierarquia. E que cada um está num ponto dessa hierarquia, não é uma questão de estar abaixo, acima, mas é uma questão de ter um lugar. Junto com a nossa hierarquia, a lei do pertencimento. Né? Eu pertenço a alguém, a algum lugar, a algum espaço, e eu faço trocas equilibradas com aquela pessoa. Seriam essas as 3 leis do amor, em via de regra? E todo trabalho tem essa lei. Então, todo esse exercício de respirar é um exercício que já conecta com essas 3 leis. Mais ou menos isso. É exatamente o fio condutor. É trazer de maneira lúdica e leve e natural, sem cair muitas vezes no que eu estudei pessoalmente. É que às vezes a constelação, se ela é praticada de uma maneira como um protocolo, ela pode ser depois muito intelectualizada e não vivida. E aí, o que acontece? Eu percebi que a pessoa pode decorar um protocolo. Esse protocolo ele pode ser vendido e transmitido, mas esquecendo que o constelador ele também está se trabalhando quando ele constela. E esse é um ganho enorme para a humanidade. Porque o advogado que está trabalhando e que está constelando, ele já se constelou e ele está trocando. E aí já existe uma outra relação com o cliente, que vai ser mais harmoniosa.
É um ganho múltiplo, né? De diferentes dimensões. É muito mais rico, né? Que É muito fantástico. mais rico. E isso também ajuda a reverberar no valor do trabalho dele, ou seja, o valor que ele vai cobrar por aquilo, a percepção que ele vai ter por aquele valor, por aquele dinheiro, em reais, em euros, o que for. Aquilo também auxilia nessa remuneração, digamos assim, nessa conquista, principalmente para quem está começando na área, né? Entender os valores que envolvem a área ambiental, não são valores baixos, são valores altos, por conta de toda essa complexidade. Esse trabalho de harmonia, de respirar, de se conectar, também vai auxiliar esse advogado a receber esse valor. Mas é claro, incluir a dimensão material, mas é evidente que sim. Por que excluir a matéria? Se é tão essencial trazer de volta todo esse movimento que não é novo, bem ao contrário, ele é muito antigo da humanidade. Nós estamos trazendo de volta um tesouro, isso tem valor, isso transforma as relações humanas. E se as relações humanas elas são harmoniosas, tudo vai melhor, tudo flui, todo mundo vai ganhar tempo e progredir mais. Então, é, é um trabalho que deve ser reconhecido e remunerado. Fantástico, olha, que bom, né? Você tocou em dois pontos que eu falo muito com os alunos, sem nós sabermos. O nome do método que eu ensino é o método fio condutor, que olha como tudo isso é sistêmico, né? Que é um método em que eu ensino como que ele vai estudar direito ambiental por um fio condutor que vai seguir a passo, ele vai repetir aquilo, ele vai se assegurar, porque são tantas leis, são tantas decisões e é tão complexo que muitos advogados se afastam do ambiente, se afastam do meio ambiente, se afastam do direito ambiental por acharem que não vão conseguir. E aí eu simplifiquei tudo isso nesse método fio condutor. E dei o nome de fio condutor, que é justamente para isso, para eles poderem seguir, ter algo a se seguir, a se conectar e se expandirem sozinhos, né? Com a autonomia que todo advogado precisa ter. E nesse processo também, como você estava falando, os advogados, são poucos advogados que fazem isso no Brasil, então os honorários que eles recebem são honorários um pouco maiores, digamos assim, do que os advogados de maneira geral. E agora você mostrando isso também, da importância desse trabalho, que trabalhar na área ambiental é auxiliar as pessoas a se conectarem com o ambiente, porque é uma defesa do belo, é uma defesa das matas, é uma defesa de todo esse, tanto o ambiente de trabalho quanto o ambiente natural, artificial. Então, entender que isso tem um valor para a sociedade no geral e que isso também ajuda a entender que, olha, esse valor desse advogado, ele é superior, às vezes, a outros advogados, também por conta dessa dimensão, e tecnicamente a gente fala dessa complexidade, né? Olha, o trabalho é maior, olha, não tem tantas pessoas fazendo isso, então isso ajuda a entender por que o valor é maior, por que se paga mais. Mas também você trouxe aqui esse outro elemento da natureza, é um profissional que está auxiliando com essa conexão. E por isso o valor dele, naturalmente, vai acabar sendo um valor diferenciado em relação aos demais. Que Mas bonito ouvir isso, viu? veja bem, nós estamos falando de uma floresta que existe há 8.000 anos. Então, não dá para comparar essa floresta com um vaso. Um vaso, eu não estou menosprezando o vaso, mas eu estou com, né? Metáfora. Então, tem um vaso com uma planta. Ou tem uma floresta de 8.000 anos. Com qual energia eu me conecto para fazer meu trabalho? Qual é o valor desse advogado que ele está conectado com essa força indiscutível que nenhum ser humano é capaz de criar essa concepção com tamanha perfeição que dure. Então, quer dizer, os clientes dele vão permanecer. Uhum. E o outro, o vaso quebra, o vaso vulnerável. Essas conexões com essas forças da natureza
Mas é assim, é uma... O ser humano tem que acordar que isso é uma força que a gente tem enorme, que tem valor. Tem valor para se conectar, tem o fio condutor, né? Eu tive mestres, você teve mestres, e a gente vai aprendendo e trocando. E sempre tem que estar estudando também. É contínuo, né? Esse processo de troca, de aprendizado, de dar e É receber. contínuo, é contínuo. É contínuo e a gente às vezes pode se deparar com uma novidade, com uma nova construção. Aqui na França, a dimensão ecológica, no momento e na região onde eu moro, não vou falar muito de leis, porque eu não estudei antes, mas eu sei que aqui é muito levado a sério, muito levado a sério. Implantação de ciclovias estão sendo implementadas para ligar as regiões com bicicletas, para diminuir a poluição. Então é complexo, né? É complexo. Essa semana também eu até vou comunicar a todos os alunos as últimas semanas. Vivemos aí em Paris a Première Vision, que é a principal feira da moda internacional, a feira de tecidos. E eu acompanho, já estive aí, todo ano eles me comunicam. Novamente tivemos mais um boom ambiental, de sustentabilidade, de olhar ecológico para essa feira. Ela fez até um roteiro específico, ela criou um método, na verdade, para classificar as empresas ali que voluntariamente quiseram ser classificadas, para mostrar a pegada ecológica das empresas que estavam ali expondo. E isso é inovador, isso tem sido reforçado a cada ano esse viés ambiental dessa feira, que, como você falou, a França está aí liderando, sim, muito essa proteção ambiental. Talvez é Muito. mais uns elementos que justifiquem aqui a nossa conexão, né? Muito. Aqui, olha, tem um hábito cultural da região onde eu moro. Eu estou na Rota dos Vinhos, na região do Alsáce. Aqui a legislação ela vem muito da Alemanha. Olha que interessante, existe a legislação da França, de Paris, e existe a legislação da região do Alsáce. São legislações com diferenças. E a legislação daqui, ela é muito mais ecológica, inclusive. Por quê? Nós estamos numa região histórica onde é a Rota dos Vinhos, a agricultura é presente aí no vinho, né? Sim, Aqueles paredes. campos, as vinhas e tal. Então, não dá para destruir a, a, a fonte, né, do lugar. Então, esse espírito ecológico aqui, ele é enorme. Eu conheço, a bater um pouco de papo, né? Contar que também é constelação bater papo. Uma das pessoas que eu conheço aqui, o marido dela foi o primeiro agricultor, produtor de vinho bio. Uau! E o Biovinho? bio vinho bio. E o que eu percebi como consteladora, conversando com essa pessoa que já tem muita idade, né? Eu percebi o quanto o marido dela, há 300 anos, ele foi visionário de não matar mais a natureza. Ele falou assim, escuta, se eu cultivar a uva respeitando a natureza, o que vai acontecer com a minha produção? E isso eu estou te contando uma história daquela época, onde a pessoa observava. E aí ele se transformou num dos maiores produtores de vinho da região. Por quê? Porque ele integrou a natureza. Ele integrou, são as leis sistêmicas. Sim, são as leis sistêmicas, exatamente. E ele criou esse vinho orgânico, que a gente chamaria aqui no Brasil de orgânico, sem pesticida, sem agrotóxico,
que Com tá alta até qualidade hoje. até hoje. E é, e é, e é assim, é super interessante um exercício que eu faço, que é de ir num campo de vinho aqui, tirar o sapato, e tem dois campos de vinhas, né, das uvas. De um lado tem aquele produtor que integrou a dimensão ecológica e do outro lado que não integrou. É completamente diferente de estar em um campo sistêmico que integrou esse respeito pela natureza e hierarquia do que já existia lá muito antes, do que aquele outro que não. É assim, ó, a diferença. Cai o nível Sim. de... Então, um advogado que entender da alma, do coração, que quanto mais ele integrar esses conhecimentos, mais ele vai estar aqui. E eu digo pela minha experiência pessoal, de brasileira consteladora na França, polivalente. O quanto todo esse conhecimento me ajudou. Não tenho palavras. Te integrou cada vez mais. Cada Olha vez. que bonito ouvir tudo isso, que importante todo esse depoimento, todas as explicações que você conseguiu nos dar aqui hoje. Muito obrigada. Podemos marcar nova live. Temos mais assuntos ainda, né? Vamos avançar aí, até mesmo com outras pessoas, antes de começarmos a live. Vamos expandir essa conexão Brasil-França, porque se o meio ambiente, né, está tão claro aí, a proteção ambiental está aí, é a mesma proteção que estamos aqui, e vamos juntos cada vez mais acelerar, né, esse fio condutor aí, nos unir, esse fio condutor, que o oceano nos una e que a gente possa avançar cada vez mais nesses bons exemplos, trazendo aqui para os advogados como se trabalha, como é possível se trabalhar, o que está acontecendo no mundo, no dia a dia, em qualquer lugar do mundo, que pode favorecer cada vez mais o trabalho dele. Muito obrigada, viu? Obrigada, Juliana. Foi um prazer. Agradeço. Se você quiser, por favor, suas considerações finais, e se você quiser falar algo, propor um exercício, fica à vontade. Então, assim, a gente solta, né? Antes de encerrar, solta. E me vem uma imagem, sabe? Do céu estrelado, dessa dimensão que une, que amplia, que é poética e que pode fazer parte da vida profissional, sim. E não importa em qual país, não importa qual seja a divisa geográfica ou a distância, a gente tem uma dimensão chapéu, né? Muito maior que isso. Então, qual é o ganho? Dá para a gente dimensionar? Não dá só para a gente conectar e deixar fluir, ter confiança. Então, eu queria te dizer isso, né? Que acredito que a gente deve voltar a reconectar e ter confiança nas forças da natureza. Exatamente. Amém. Que elas nos protejam sempre, né? E que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de protegê-las dentro daquilo que a gente consegue, né? Como ser humano. Sim. Bom, talvez seja pouco diante da dimensão que a natureza em si já se proteja, já se protege, mas a gente tem o nosso papel aqui, enquanto ser humano, né? Enquanto parte dessa grande floresta aqui. Nós somos Obrigada, viu? natureza, né? Obrigada. Obrigada. Até uma próxima. Obrigada por toda essa gentileza, generosidade. Uma ótima noite aí na França. E Gratidão.
Gratidão. Vamos nos conectar novamente para continuarmos Vamos. esse assunto aí, espalhando para todo mundo o que que é a constelação. Sim, Obrigada a todos vamos. Sim. que estão assistindo aí, que vão assistir essa live gravada. E em breve, na próxima semana, a gente volta com mais uma entrevista, com mais um assunto que faz parte do seu dia a dia aí como advogado. Obrigada, viu? Tchau, até a próxima. Gratidão. Boa noite, até a próxima. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, Tchau. pessoal.